Eu nunca vi uma profissão tão odiada hoje como político. Nossa, Na demais. Europa tá assim, nos É, Estados Unidos tá assim, é, América Latina está assim, é. porque tem gente que fala: "Não, pior que o Brasil", eu falei: "Gente, eu viajei agora há pouco e não tá muito diferente". É É. claro que no Brasil talvez tenha uma dimensão maior, porque é um país maior. Eu acho que tem um lugar onde eles conseguiram um nível de consciência política bem alto, que eu admiro, que são os países escandinavos. Ah, sim, E até norte da Europa, nossa, aí é outro pegado. O cara rouba uma caneta, ele é preso. exatamente. Agora, mas na França eu vou te falar, eu passei a gostar mais do meu próprio país, morando longe, porque eu comecei a ver, vai mais, é igual ex-mulher, o homem. Quando tá longe, você começa a falar, pô, mas tava legal, sabe? Uhum. Era ruim, mas ele transava bem. Alguma coisa assim, sabe? Aham. Então a França é assim. Então eu comecei a perceber umas coisas que eu gostar, que eu passei a gostar. E uma das coisas é que de fato tem uma certa consciência política dos cidadãos que é legal. De qualquer coisa que for errado, os caras vão pra frente desse na rua, protestam. É legal, é legal. Às vezes Não, passa do a ponto, não tudo, maturidade, mas é legal. política da Europa é bem maior que a nossa, então Mas a assim, história, né? Faz muitos é anos e história, tal. Muitas muitos revoluções, que anos. muitos Peugeot queimados. Exatamente. Deu tempo de desenvolver essa consciência. É. Você acha que hoje, o lugar que você tem hoje aqui no Brasil, conhecido, humorista, com teu stand-up, com os teus cursos, você acha que seria possível na França? Menos, né? O Brasil é o lugar das histórias incríveis. Porque o Brasil, ele tem essa coisa. Tem três coisas que me chamaram muita atenção quando eu cheguei no Brasil de férias, que me deram vontade de morar aqui. Sol, Uhum. pessoas e a terceira foi essa coisa de sentir que tudo era possível. Como o Brasil é um país mais novo, ele tem, na versão moderna, digamos, 500 anos, né? Nessa versão europeia, ele é um país onde, de fato, tem muita coisa para se construir. A primeira cidade onde eu morei durante 4 anos é Maringá, no Maringá, no Paraná. Paraná. E, sinceramente, quando eu cheguei em Maringá, eu estava muito surpreso pela pouca quantidade de prédios que tinha e até mesmo de comércio básico. No meu bairro, eu acho que não tinha, por exemplo, padaria. E eu vi isso com muito bons olhos. Falei, cara, então eu posso fazer coisa, eu posso ser a pessoa que vai criar, Eu posso empreender. posso empreender qualquer coisa. Eu pensei em empreender em cabeleireiro, eh, maquiador, fiz até cursos no Senac. Falei, cara, qualquer coisa que seja ligada ao glamour e à Eu França, vou me virar. vou ganhar dinheiro, eu vou comprar a casa do Ronaldo. Aí, eu fiz esses cursos. Eu queria fazer. Acontece que eu também criei um canal YouTube que foi decolando e por isso que eu deixei esse plano. Mas senão eu acho que eu teria um salão de cabeleireiro em Maringá e eu ganharia dinheiro com isso. Porque, de fato, é um país onde as coisas são para se fazer, né? E da mesma forma que eu tô te falando sobre isso, a minha própria carreira de humorista foi assim. Você pode virar humorista na França, você pode. As coisas acontecem. Mas no Brasil existe essas coisas às vezes você entra numa onda que se começa a viver coisas extraordinárias, assim, que vão muito além do ponto. Então, eu não teria encontrado o presidente da França se eu morasse na França. Se você morasse na França, Eu exatamente. provavelmente não teria ido na casa do Zidane na França, O entendeu? Brasil é um país de oportunidades infinitas. É, E eu costumo dizer que, eh, todo mundo saca isso, menos os brasileiros, né. é que eu acho que sim, eu acho que agora eu não sei até que ponto essas oportunidades também existem para quem é mais pobre, porque também tem uma desigualdade maior do que, por exemplo, na França, mas ainda assim eu vejo gente que fica rico do dia. Você vê gente que fica rica em 2 anos no Brasil. É. E nem sempre pelo crime. Não, isso que eu tô Às vezes é falando. de maneira Existe lícita. aqueles que vão de forma, Pô. foguete, aí É, você começa, é, tal. Mas tem gente que faz em cima de é. Isso é empreendedorismo muito difícil na mesmo, de França. arriscar. É É muito muito difícil. difícil, até porque o europeu, ele trava um pouco o empreendedorismo. É, Você para empreender lá, você tem que ter, em média, um sócio que seja de lá. é, Não libera essa coisa: "Ah, eu sou é, brasileira, vou abrir qualquer coisa aqui". é difícil. E todo mundo que vem de fora para o Brasil pode abrir qualquer negócio. É por isso que eu sempre penso que o Brasil é, para empreendedor é um país muito favorável, apesar da burocracia, mas isso Sim. existe em todos os países, eu acho. E a França é um país legal para ser funcionário, porque aí você tem muitos direitos, você vai ter férias, você vai ter um salário bacana e tal, Uhum. mas se você quiser empreender, eu não recomendaria para a França. Eu não Com recomendo. certeza. A Europa É, não é a muito Europa do é é bastante bastante normas uma e outra bastante. visão.
É outra visão, é outra pegada, é outra... E isso pesa um pouco, porque depende do perfil, mas eu encontrei um francês na rua ontem que pediu uma foto comigo, depois eu simpatizei com ele, ele se apaixonou pelo Brasil, o sonho dele era morar no Brasil, conseguiu um visto de nômade digital e está aqui faz 7 meses. E aí eu estava conversando com ele sobre o Brasil, a França, eu estava falando das coisas que são legais, que não são legais, porque eu estou aqui há 10 anos, e ele falou que o que pesa para ele na França é essa coisa de vida em caixinhas, sabe, é difícil sair de onde você está, é difícil empreender, é difícil enriquecer também, é uma Você vida acha um que pouco... como é que eu vou dizer? A estratificação social é mais rígida. Você nasce naquela esfera, você, em geral, vai morrer naquela esfera. Eu acho que sim, e eu acho também que a tua vida é um pouco desenhada, assim, sabe? É um pouco... Dificilmente a galera sai e arrisca muito, sabe? No Brasil já vi histórias muito fora do comum. Um amigo francês meu, em 2014, virou tradutor da seleção dos Camarões, na Copa do Mundo. Beleza. Nisso aqui, num corredor, ele encontra Rogério Ceni por acaso. Vira tradutor do Rogério Ceni. Rogério Ceni estava começando a ser técnico. Né? Aí ele foi goleiro muito tempo, né? Do São Paulo. É isso. Aí ele estava com ele estava com esses auxiliares, né? Esses assessores. 3 vezes os caras pendem as contas e vão embora. Alguma hora o Rogério Ceni fala, pô, mas não estou conseguindo uma equipe estável. O meu amigo se oferecia, falava, eu sou tradutor, mas eu posso te ajudar, posso ser teu auxiliar. O Rogério não queria pessoas com mais experiência. Alguma hora, o Rogério Ceni, quando ele viu que os caras não estavam prestando, ele falou pro meu amigo, bom, vou te dar uma chance. Vamos lá, vamos testar. Funcionou, e agora faz 10 anos que meu amigo virou, a partir de ser tradutor, e, entre aspas, um cara que não era do meio do futebol, virou um técnico de futebol auxiliar, assim. É impossível imaginar uma coisa dessa na França. É impossível. Não aconteceria. Não, é impossível. Você teria que ter uma formação típica. Você tem que passar pelo... É difícil sair... O que eu estou querendo dizer é que é difícil sair da rota. Entendi, é isso que eu estou querendo dizer. entendi. Tem que ter o estudo certo, a norma do governo de sei lá o quê. É uma sociedade extremamente codificada, assim. Por um lado é bom, mas por um lado você não vai ver muitas aventuras. Mas eu fico pensando, Paul, hoje você começa, por exemplo, suas filhas vão começar numa carreira. A geração que está nascendo hoje, eles vão ter várias profissões. Ninguém vai começar a carreira e acabar na carreira. Até porque vai ser desempregado antes, né? Pela IA. Não, porque a tecnologia está avançando muito rápido. Então Sim, você sim. tem que se adaptando muito rápido. Você acha que isso vai dar uma diferença nos países europeus, por exemplo, na França? Porque as pessoas vão ter que se reinventar. Essa estabilidade... O problema é que aí vou puxar a sardinha, porque como tem mais mecanismo de proteção social, com o seguro-desemprego, aqui é 5 meses, 4 meses, na França é 2 anos, por exemplo. Só isso é uma diferença. Eu acho que ali nessa questão, eu acho que aqui vai ser difícil, porque aqui o cara que perde o emprego, ele tem 4 meses para achar um outro emprego e depois, se não achar, é difícil. Então, nesse quesito, eu acho que as pessoas serão mais protegidas aonde tiver uma proteção social. Agora, vamos ver como vai ser. Tem gente que fala que vai ter a renda universal, que eu tenho muita curiosidade de ver se isso funcionaria. Tem gente que fala que não funcionaria porque... não sei por quê, inclusive, mas acho que tem uns estudos também, enfim, tem sempre muitos estudos, tem uma questão ideológica também. A vida sempre surpreende. Na prática, veremos. Veremos. Quem viver, verá. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.